pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom para conosco e queremos conhecê-lo ainda mais através da tua palavra, através da história da tua igreja, através da manifestação do poder do alto, do Espírito Santo em nossos corações. Perdoa os nossos pecados, apague as nossas transgressões e nos abençoe com este estudo, meu Deus. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Desculpa aí, irmãos. Hoje eu tomei a Pfizer. O braço chega a estar latejando aqui. Nós estamos na nossa terceira, última aula do Magister. Tem tudo a ver com evangelismo e missões. O curso é para isso. É para instigar os irmãos a procurar mais sobre o assunto de missiologia dentro do nosso contexto reformado. A missão nunca acabou, ela nasceu com a igreja e ela vai terminar com a vinda do nosso Senhor Jesus. Até lá, nós temos que trabalhar para o nosso Senhor, evangelizando as nações, pregando o evangelho. E é um tempo muito interessante que nós estamos vivendo. Tá? O texto que eu escolhi para hoje, meus irmãos, é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz assim: Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Amém. Essa é a nossa esperança, né? Nós esperamos ardentemente esse momento, a volta do Senhor Jesus. E o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é incrivelmente, apesar de ser histórico, né, ele é contemporâneo, porque a palavra de Deus é vida e viva, né? Ela fala até hoje em nossos corações e sempre vai falar. Eu tenho certeza que ela falou com os irmãos em Tessalonicenses de uma forma tremenda. E essa fé que os fez perseverar foi dada através dessa palavra, né? Ele diz no versículo 17: Logo em seguida nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. E é isso que eu quero falar, meus irmãos. Quero falar a respeito de consolo. Hoje eu quero falar na primeira pessoa, você falando para você mesmo, tá? Isso aqui não é mensagem de coach, não. Mas essa palavra, ela deve consolar o seu coração. E como ela é uma palavra para a igreja, ela consola os corações dos irmãos. Veja só, nós vivemos num momento decisivo. Nós sabemos que esse mundo ele perece no maligno,
nas paixões, nas ilusões e tantas outras coisas que afastam ainda mais as pessoas de Deus, né? Sendo a característica do espírito do anticristo fazer isso, lutar contra tudo aquilo que vem de Deus. E quando eu olho para aquele contexto de Paulo e da igreja de Tessalônica, eu vejo também o nosso contexto. Nós vivemos um tempo que ninguém consegue mais fazer uma previsão. No bom sentido, a questão de previsão, tá, irmãos? Eu digo no sentido de as pessoas que fazem planos, que não tinha aquela preocupação, olha, não vai vir uma pandemia por aí, né? Não vai parar o mundo por quase 2 anos. As pessoas pararam, já estão assustadas. São milhares de pessoas que morreram. A morte está em todo lugar, em todas as partes. Os 2 anos da morte. E quando a pessoa, não seja por causa aí da pandemia, mas estamos vendo pessoas morrendo de várias formas. Aqui na minha cidade mesmo, um garotinho de 8 anos que foi buscar canela para fazer um chocolate, um leite com canela, alguma coisa assim, na padaria. Um homem dirigindo um caminhão, sem habilitação, embriagado, atropelou o garotinho e ele morreu na hora. A cidade ficou aqui chateada, todo mundo comovido. E outras pessoas. Eu nunca vi tantas pessoas morrerem, meus irmãos. Essa é a verdade. Eu não sei aí na região de vocês, mas não é só de pandemia. Parece que é de tudo. As pessoas estão morrendo, morrendo e morrendo. E aonde entra o nosso estudo? A questão do consolo. Nós sabemos uma coisa é certa. Eu falei para minha esposa: se eu tenho certeza de uma coisa, é que Jesus vai voltar. Isso eu tenho certeza absoluta. Jesus vai voltar. É mais certeza que Jesus vai voltar do que a própria morte chegar. Porque muitos estarão vivos no dia da volta do Senhor Jesus e serão arrebatados. Não provarão a morte. Então, quando a pessoa fala a certeza dessa vida é a morte. É porque ela não conhece a palavra de Deus e não tem a fé genuína. Porque se tivesse, ela falaria: a única certeza absoluta é que o Senhor Jesus voltará. E a mensagem do Evangelho tem a ver com o fim. É o prenúncio da consumação dos séculos. Quando o Evangelho for pregado em todas as nações, entre todos os povos, virá o fim. As pessoas acham que o fim virá só por causa das catástrofes que são sinais, ou da fome, ou da perseguição religiosa. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que o fim virá quando o Evangelho for pregado em todas as nações, entre todos os povos. Aí virá o fim. Por isso que evangelismo e missões é o assunto mais empolgante das Escrituras. Eu costumo sempre falar isso. Se tem um assunto que deve queimar os nossos corações, é evangelismo e missões. E estamos vivendo um pulo, uma transformação, uma virada de página. Eu não sei como será o mundo pós-pandemia. Como será a igreja pós-pandemia. Os irmãos pós-pandemia. Mas a missão de pregar o evangelho, ela continua em primeiro lugar, como missão da igreja. Pregar o evangelho, discipular, levar a mensagem do arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Quando eu falo em consolo, meus irmãos, eu sei que muitos de vocês estão cansados, principalmente quem trabalha com igreja, ou aqueles que começaram
e já estão sentindo o peso. Ou você que não trabalha, não exerce nenhuma função, mas por causa da sua fé em Jesus Cristo, você sofre as opressões nesse mundo, por causa da sua fé. Jesus, em nenhum momento, ele disse que não teríamos problemas nesse mundo. E foi alertado que deveríamos carregar nossa cruz, negar o nosso próprio desejo e segui-lo. Mesmo que seja impedido por pai, por mãe, por esposo, por filhos, a fé em Jesus Cristo, ela supera tudo. Você deve servir a Jesus. O eleito vai servir Jesus. Mesmo que toda a família ou todo mundo fale, não sirva, ele irá servir. É perseverança do santo. É obra de Deus. E é isso que nós devemos tomar atenção, meus irmãos. Porque é até chato ficar falando isso, não é novidade para ninguém. Mas o mundo está cansado dessa mensagem repetitiva, egocêntrica, que você não vai ter nenhum problema aqui na Terra, que você vai apenas conquistar, conquistar e conquistar. E Satanás preparou um exército de coachings, de pregadores de prosperidade, que estão sendo envergonhados nesse momento de pandemia. A pandemia veio para varrer muitas dessas coisas que eram ensinadas aí na televisão ou na rádio. Eles estão sendo quebrados ao meio. E eu digo literalmente por causa das finanças que foram para o ralo, que sustentavam esses pseudos pregadores do reino de Deus, do evangelho eterno, que nada mais faziam aí das pessoas comércio. Quando voltamos para a história da igreja, quando nós estamos lá entre 1533 e 36, ali havia a peste negra também. Os passos da reforma, o cenário da época era de peste negra. E muitos irmãos acreditavam piamente que Deus estava castigando o mundo. E aqui era um sinal para as pessoas se arrependerem de seus pecados. Mas as pessoas continuavam buscando na bruxaria, no feitiço, em outros meios, a proteção para a sua vida e para a sua família. A verdade é que a reforma ela se estabilizou em um período da pandemia. Você pode pesquisar sobre a reforma e a peste negra. Então é interessante, queridos irmãos, que nós temos uma oportunidade e é preciso estar atento ao que Deus está nos direcionando para esse momento de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. A necessidade de pregar o Evangelho genuíno de Jesus Cristo é gritante. Mesmo nós não pregamos para encher o local das igrejas, o prédio. Eu sei que todo pastor, missionário, evangelista, ele quer ver a igreja cheia, bonita, com as pessoas servindo a Deus. É normal isso. Mas o princípio da pregação é não fazer o julgamento de quem vai se arrepender ou não. É pregar o evangelho e estar preparado para ser julgado por aquilo que estamos pregando, né? Então, por que fazer um curso de Magister Missionale? Porque o básico ou a especialização é para pregar o evangelho. Não há outro motivo. Se houver, é um motivo inimigo da verdadeira vocação que Deus chamou
para que você exercesse, que é pregar o evangelho. Não é para ostentar um diploma, não é para colecionar diploma, títulos, não é para querer ser mestre de todos, é simplesmente para se capacitar e pregar o evangelho da glória de Deus, que é a teologia reformada. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação, por favor? Pode participar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Professor José Augusto, você está aí? Sim, tô. Professor José Augusto, Oi. qual é os desafios de pregar o evangelho aí no Ceará? Aqui no Ceará, professor Clóvis, creio que o desafio não é muito diferente do que a gente tem no restante do Brasil, né? Hoje a gente tem muita divisão dentro das próprias denominações, muito, digamos assim, muitas ramificações teológicas, né? Até mesmo em igrejas reformadas, uma variação muito grande de pensamentos. Aí vem também a questão do nosso meio social, né, da nossa atualidade, essa questão aí desses movimentos que têm se instaurado no nosso país, né, no mundo, movimentos a favor de aborto, movimentos de defendendo a união de pessoas do mesmo sexo, a tentativa de implantação desse ensino, né, incentivo a essas práticas nas escolas. Então, o desafio para se pregar o evangelho é não somente pregar puramente o evangelho, fugindo das tentações de querer dialogar de forma politicamente correta, né, com a nossa cultura. E às vezes, e aí eu volto para o que eu pontuei com relação às variações de muitas teologias, até mesmo dentro de uma denominação, às vezes parece que certas questões estão mudando a cabeça, né, de muitos pastores, de muitos. E aí entra o que você falou, questão da igreja cheia, né? É bem mais fácil você abrir mão de pequenos detalhes e nunca a coisa começa logo, né, de maneira agressiva, né, com aquela aparência infernal. Sempre os desvios, as heresias começam com detalhes muito sutis, né? Às vezes é melhor, na opinião de muitos, né, abrir mão de certos detalhes para não ter tanta confusão, todo mundo está na igreja, de repente a ilusão de que o importante é só estar por estar na igreja, né? Então, nosso desafio é fugir dessas coisas, como estamos fazendo aqui, aprender cada vez mais para termos uma resposta, não no intuito de simplesmente querer responder as questões que o mundo nos indaga, mas de ter uma resposta genuinamente bíblica e dialogar realmente com a Bíblia. Né? A exemplo disso, um irmão pregou uma mensagem sobre aborto, que foi muito impactante, uns domingos atrás, que ele colocou todos os argumentos que geralmente são colocados, né? A questão de que se olha muito com sentimento para quem foi vítima de uma certa questão, de uma certa violência, carregar aquela criança, mas aí ele colocou como pilar principal e único, né, o mandamento não matarás. Ele levou a igreja a entender que o não matarás está válido para toda e qualquer situação na vida. Né? Então, às vezes, a gente quer julgar uma situação, por exemplo, como a do aborto, com sentimentalismo, por conta da vítima, e aí, claro, sem querer ser insensível a esse tipo de coisa, mas que nada pode se colocar diante de um mandamento já estabelecido pelo Senhor. Então, essa diferença, né, de dialogar genuinamente com a Bíblia. Às vezes a gente tem a Bíblia, mas a gente dialoga com outros argumentos, o sentimento, né, a situação em si,
um certo jogo de cintura e coisas do tipo. O desafio hoje, aqui no Ceará também, tem sido esse. Não usar jogo de cintura, não. E assim, estar preparado, porque, como você falou no início, os dias são terrivelmente maus e para quem realmente quer servir a Deus com pureza, realmente carregando um coração reformado, não apenas no sentido de título, de institucionalização, mas no sentido bíblico mesmo, tem que estar preparado, porque os dias realmente são maus. Certo. É, a igreja está diante de uma multidão ou multidões, né, de ideologias. E agora eu faço um paralelo entre a posição de Calvino e a posição de Lutero. Calvino, ele era irredutível em algumas coisas. Lutero já era flexível. E os pontos em que Calvino se tornou irredutível, você vai ver que o resultado foi uma reforma mais consolidada após Genebra. Né? O que saiu da escola de Genebra para a Escócia, para, para os Estados Unidos, enfim, para a Grã-Bretanha. Então, Inglaterra, especificamente, ali com o berço dos puritanos, totalmente impactados pela escola de Genebra. E você vê o luteranismo mais flexível, e hoje, nas nações luteranas, você vê que as pessoas estão muito vagas de Deus. Não que nas nações calvinistas aí seja mil maravilhas, mas até hoje ainda persiste a busca em defender os princípios bíblicos fundamentais, que são inegociáveis. Né? Há um problema agora também que nós temos que tomar cuidado. A questão de você ser irredutível, porque não há negociação. Nós confiamos na palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ok, confessamos isso. Não tem como negociar os nossos valores. Agora, quando nós estamos presentes no mundo, que vai ter tudo que é contra a nossa cosmovisão bíblica reformada, qual é o nosso posicionamento? É o enfrentamento voluntário? É a perseguição de gays, de abortistas e de outros grupos ou movimentos aí contrários à nossa fé? Ou a nossa posição é a proclamação do evangelho? Sendo que, se alguém chamar para o debate, aí é outra situação, tá? Mas o calvinista não, o crente, o cristão, ele tem que ter essa posição. Ele deve ser firme na sua fé. Se ele for levado a um debate, ele vai defender a sua fé, mas ele tem que pregar o evangelho com uma conduta firme, mas amorosa e cristã. Porque a salvação, se Deus assim quis, pode chegar para muitos homossexuais, ex-abortistas. Você vai salvar um grupo, com certeza ele tem salvado pessoas, tirando dessa situação e dando uma nova vida. Né? Eu estou usando esse modelo, irmãos, porque os 2 primeiros anos de Calvino em Genebra, eu tenho certeza que ele não faria algumas coisas que ele fez ali naqueles 2 primeiros anos. Você tem ideia de um jovem de 26 anos chegando em Genebra e tendo uma responsabilidade de preparar a fé daquele povo,
de evangelizar, discipular, preparar a igreja, preparar tudo, ser um apologeta, enfim, N coisas. E eles chegaram a desenvolver algumas práticas que hoje, por exemplo, não seria aconselhável de forma alguma fazer. Você ir na casa das pessoas e perguntar se elas já sabem a confissão que foi elaborada ali para aquele momento de fé e qual era a fé das pessoas. Era tipo um censo, né? Era meio inquisidor, mas depois disso ele não fez mais isso, né? Na sua volta a Genebra, passado aí 3 anos, ele foi expulso por uma posição bem rígida e ríspida também. Mas tem algo que ele deveria defender e que ele defendeu, que era não permitir a participação de pessoas claramente sem nenhuma ligação com a fé na mesa do Senhor, na ceia. Ele não permitiu, eram pessoas poderosas, era contra o protestantismo ou o movimento da reforma e queriam participar da ceia do Senhor. E ele foi categoricamente contra e sofreu uma perseguição e teve que sair de lá. Mas voltou a pedido das autoridades de Genebra que haviam ali assumido o poder, né? Então, tem muitas coisas para a gente debater que não dá tempo numa aula só. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao pastor Jamir, que está presente. Pois não, pastor. Se quiser responder, fica tranquilo, tá, pastor? Ok. Como que o pastor tem uma vasta caminhada pastoral, ele sabe muito bem as dores do ministério. Também um lado bom, né? O lado de ver vidas transformadas, de ter uma igreja saudável. A minha pergunta, pastor comigo, se o Senhor, em algum momento, tem frustrado no ministério? Pastor, desculpe, eu não lhe ouvi, eu perdi o seu áudio. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo, pastor Jamir? Agora sim, desculpe. Não, tranquilo. A pergunta é se em algum momento da sua caminhada como ministro do Evangelho, o pastor já se sentiu frustrado? Muitas e muitas vezes. Pessoalmente, ministerialmente, pessoalmente por muitas vezes achar que, apesar de procurar ser bíblico e procurar ter sempre as escrituras como base, e pregando ao longo dos anos as escrituras, às vezes a frustração é você não ter, na verdade, muitas vezes uma resposta a essa pregação das escrituras. Não uma resposta que nós queremos ter aqueles movimentos, não é nada disso, mas pelo menos ter uma resposta é saber que aquilo que está sendo ensinado está sendo modificando algo na vida das pessoas, porque é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta jamais vazia. Pastor Jabi, teve alguém que o senhor pôde recorrer? Falar, olha, eu preciso de um apoio. Olha, foi muito difícil já a caminhada desde o seminário, mas assim, havia poucas possibilidades de ter alguém com quem conversar. Alguém que pudesse realmente, às vezes, até entender o que é que se passava. Há 21 anos, pelo menos, eu tenho feito aconselhamento bíblico, e tenho essa parte,
como parte do ministério já há 21 anos e tenho já me especializado, já participei de muita formação em torno de aconselhamento bíblico, que nós chamamos de aconselhamento noutético, né? Que é usar somente as escrituras para o aconselhamento das pessoas, mas assim, uma aplicação pessoal de ter alguém para compartilhar é muito raro. E alguém em quem se pode confiar, então, assim, para ter essa questão ao longo da caminhada pastoral é muito raro. Nós encontramos realmente um ou outras pessoas que nós podemos realmente abrir o coração ou ter uma conversa mais profunda, mais direta. Exatamente. Eu agradeço a participação, pastor Jamir. Ok. Irmãos, o pastor Jamir, professor José Augusto, nas participações, eles contribuíram nesse sentido. Da onde que vem aí a nossa frustração? É a frustração em todas as partes, no mundo, e às vezes dentro da igreja, que é a pior frustração que um crente pode ter, é quando ela acontece no meio da igreja. O apóstolo Paulo sofreu isso. Você imagine, perdão, você pode imaginar a estrutura do apóstolo Paulo quando ele passou a ser rejeitado como apóstolo de Deus, de Jesus Cristo, quando ele, sofrendo todas as pancadarias, as perseguições, as difamações, ele teve que ir ali e cuidar daquele grupo que pouco caso fez dele. Veja a fé desse homem, né? Mas há momentos que a nossa fé ela chega ao extremo, né? Porque você pode ser uma rocha numa determinada situação, ou ser pego aí num momento menos oportuno, por se dizer, para ser experimentado na fé. Vide Elias. Elias, ele é um exemplo de frustração de ministério. Ele já está frustrado por achar que só ele é o único profeta sobrevivente. E ele fala isso ao Senhor. O Senhor vai dialogar com ele e fala: não, eu guardei alguns profetas na caverna, estou cuidando deles. Depois tem o desafio de Elias. E eu fui muito impactado quando eu li pela primeira vez, quando o profeta ele junta as pedras que estavam no altar abandonado, né, por Israel, e ele junta as pedras simbolizando ali as 12 tribos de Israel, e levanta o altar, e então ele vai clamar ao Senhor. E acontece aquele fato majestoso, que o fogo vem do céu, consome o holocausto, a água, as pedras, enfim, foi um fato maravilhoso. E ele elimina os profetas de Baal, literalmente, né? E eu tenho certeza, queridos, que no fundo o profeta Elias falou: agora vem a reforma. Porque não tem profetas mais de Baal, acabei com eles. O povo viu fogo descer do céu, então o povo está preparado. Não há profetas de Baal para corromper o povo. Acabe vai, com certeza, se arrepender. E quando ele levar essa mensagem para Jezabel, essa mulher definitivamente vai parar de atrapalhar o reino do Senhor, a obra do Senhor, por assim dizer. E a resposta é totalmente ao contrário do que ele imagina. Vem uma ameaça de Jezabel e ele fala: para mim já basta.
não fez efeito dessa vez, nunca vai fazer efeito. Eu vou sumir, né? E ele vai, e você sabe a história, né? Que ele vai caminhar e caminhar, e vai desejar morte, vai entrar numa caverna escura, todo deprimido, arrasado, até que vem aquela voz mansa e suave do Senhor falando: Ô Elias, o que você está fazendo aqui? E o Senhor trata de uma forma tão pessoal e carinhosa os seus filhos frustrados, cansados, sobrecarregados. E só a fé de um eleito de Deus traz essa segurança. É a fé que ainda não estava preparada no coração dos discípulos ao atravessar o mar da Galileia com o Senhor Jesus e veio a tempestade e eles pensaram na morte e a vida estava no barco, o Senhor Jesus. Então, queridos, teremos muitos enfrentamentos na nossa fé. Mas a palavra para cada um de nós, eleitos pela graça, pela boa vontade, pelo beneplácito do querer de Deus, é que Ele está com cada um de nós. Você poderá ser frustrado, da onde menos imagina. Talvez você vai achar que é até acima da sua força. Mas se você é um eleito de Deus, e essa fé, ela vai confirmar no seu coração isso, o Senhor vai te restaurar e vai renovar as suas forças, para que você continue perseverando até o fim. Elias voltou perseverante, Calvino voltou de Estrasburgo perseverante para Genebra, e você também voltará perseverante para continuar a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Alguém quer fazer alguma colocação? Todo mundo aí vivo? Cadê o Alisson Carvalho? Tô na área, meu pastor. Tudo bom? Diga para mim aí alguma coisa, meu brother. Não, essa palavra que você fala, acho que é bastante interessante. Acho que todo mundo passou aqui. O pastor já me estava falando aí e já conversamos alguma coisa sobre isso. O pastor Roderick está aqui também, meu amigo pessoal, já conversamos. Você mesmo, Clóvis, já me contou um pouquinho aí da sua história aí, dessas andanças suas e das dificuldades que já enfrentou e que enfrenta. Então, quando a gente vê dificuldades, principalmente dentro do ministério, a gente sabe o que Deus tem para fazer depois, que é realmente uma capacitação de Deus. Quando você falou aí que é nesse momento que você tem a certeza que você é um eleito, é nesse momento que a gente tem a certeza da bênção de Deus sobre a nossa vida, sabe? São momentos difíceis assim que você consegue ganhar um gás, como se você estivesse ali, né, morrendo e o gás volta com toda a força e você acha a saída. Então, acho que isso é muito importante e algo muito oportuno que você está falando, principalmente assim, na penúltima aula do mestrado, onde a gente vem falando sobre a questão histórica, tudo que toda essa leva aí de puritanos, de quakers, daqueles que fundaram os Estados Unidos, de como foi tudo feito e até de como muita coisa se perdeu, quando a gente olha que pessoas passaram, sofreram e nós estamos aqui colhendo muitos frutos que foram dessas pessoas lá atrás e que nós também estamos fazendo um trabalho que muitas pessoas também irão colher esses frutos lá na frente. Então, acho que é muito importante. E você falar isso conforta o nosso coração, conforta o coração de quem está ouvindo, conforta o coração de quem vai ouvir também, né? E acima de tudo vai nos dar, renovar, né, a nossa esperança.
E essas tribulações, essas dificuldades que a gente vive são para aperfeiçoar a nossa fé, desenvolver a nossa salvação, como diz a palavra. Amém. Obrigado pela participação, meu irmão. Falamos de muita didática nas aulas passadas, nas outras disciplinas, e por isso que é oportuno a gente tratar a respeito do que é o realmente servir a Deus, estar exposto às frustrações desse mundo, mas olhar para o céu, conforme o apóstolo Paulo ele disse aos Tessalonicenses, se tem alguma coisa, eu vou trazer para a nossa linguagem de hoje, se tem alguma coisa que possa acalmar o coração de vocês no meio das perseguições ou no meio das angústias dessa vida, se eu posso falar algo que vá confortar o coração de vocês, é que o mundo de vocês não é aqui, é lá na glória. E olhe para o alto, porque o Senhor, ele voltará e ele está voltando. Essa é a nossa consolação, né? É olhar para o céu e falar que evento fantástico que está nos aguardando. Se estivermos vivos até lá, seremos contemplados com esse evento fantástico, a manifestação de Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, agora Rei sobre todos, vindo com poder e grande glória. É o nosso prêmio. Lutamos por isso, por esse dia. Os apóstolos lutaram por isso. Ensinaram a igreja a perseverar como se fosse o último dia na face da terra. Os reformados também, conforme o Alisson disse, nós usufruímos de bênçãos de irmãos que perseveraram ao ponto de perder a própria vida, para que hoje tivéssemos aí a fé no Evangelho, no Senhor Jesus. Então, a sua posição hoje de firmeza, por assim dizer, né? De resistência, resista mais um pouco, que vai causar um efeito a curto, médio e longo prazo. Com certeza vai causar um efeito. E para terminar, eu gostaria de contar em 3 minutinhos aqui uma situação muito marcante. Antes de ir para o Instituto Bíblico, quando eu morava em Portugal, eu queria muito viajar e pregar. Eu já senti essa chamada missionária na minha vida. Queria muito, muito, muito. Mas inocente, né? Eu achava que era necessário aquele revestimento eclesiástico, aquela coisa toda, ter uma credencial, e aí sim, né? Vamos embora. Até que o Espírito Santo, com certeza, começou a tirar isso do meu coração. E eu vi uma oportunidade muito grande de pregar o Evangelho e viajar ao mesmo tempo, trabalhando na construção civil. Eu nunca tinha trabalhado na construção civil. E entrei numa empresa de construção civil. Não sabia nada. Um péssimo ajudante de pedreiro, né? E fui levado para vários lugares. Trabalhei em Madrid, trabalhei numa cidade próxima da França. E ali eu tive uma experiência muito legal. Cidade chamada Raca. Eu fui para essa empresa porque alguns irmãos da minha igreja trabalhavam nela. E eu tinha um emprego até bom em Portugal, mas eu falei, eu quero ir, eu quero ter uma experiência diferente. Já que eu não sou missionário ordenado, separado, enfim, não tenho curso de teologia, eu quero ir na bruta mesmo. Pronto. Chegamos lá
na Espanha, um lugar muito lindo, perto dos Montes Pirineus. Tinha uma igreja reformada, foi fundada por um missionário suíço. Coisa linda a igreja. Comecei a olhar na obra e tinha aquele monte de gente trabalhando. E o nosso encarregado chamou a mim e um outro rapaz e pediu para a gente descer. Era um buraco onde seria feita uma estrutura, onde ficaria a casa das máquinas de uma pista de gelo, onde ia ocorrer um evento esportivo, e eles estavam construindo essa pista de gelo. Estávamos lá no buraco. Havia chovido, tinha uma lama podre lá, e ele pediu para a gente tirar essa lama de lá. Só que haviam algumas ferragens, era difícil até se movimentar. Estávamos com lama próximo aí do joelho. E a máquina estragou, não puxava a lama. Tivemos que tirar, irmãos, literalmente, com capacete. Aquele capacete de obra. Você imagina? Esvaziar um poço. 2 rapazes com capacete de obra. E eu comecei a louvar aquele hino em espírito e em verdade. E o rapaz que estava do meu lado falou assim: como que você pode cantar sendo que a gente está fazendo o pior serviço da obra? Você está louco? Ele abriu a oportunidade para eu poder conversar com ele. E nisso entrou o evangelho. Falei da fé em Jesus, da paz, contei alguns acontecimentos pessoais. Em cerca de 10 minutos, esse rapaz se abriu comigo, contou os problemas dele. Falei: olha, não há solução imediata para os seus problemas, mas Jesus é um amigo, é um Senhor, e ele pode mudar a sua vida. E ele falou: como? Falei: vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que ele te ajude, e eu vou estar aqui para te ajudar. E aí, pela graça do Senhor Jesus, ele falou: o que eu preciso fazer? Eu falei: fecha os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ele falou: mas aqui na lama? Aqui na lama. O Senhor vai te tirar do fundo do poço. E ajoelhamos na lama. E orei por ele, pedi que o Senhor o ajudasse. E na oração falei que eu ajudaria ele enquanto nós estivéssemos próximos. Terminei de orar, eu vi lágrimas nos olhos daquele rapaz, que era um rapaz bem alto, forte. E em menos de 1 minuto, o encarregado tirou a gente do fundo do poço. Ele falou: olha, vamos fazer outro serviço, deixa isso aí. E a gente foi trabalhar num lugar melhor. Aí eu falei para ele: viu, eu não falei para você que o Senhor te tiraria do fundo do poço? E tirou literalmente. E aquele rapaz foi discipulado por mim, e até que depois ele foi mandado para outro lugar e eu não tive mais contato com ele. Mas essa experiência, ela causa o outro lado da frustração. É o que nos faz perseverar mais. É olhar para a palavra e saber que a palavra tem poder. O evangelho tem poder. Eu não preciso facilitar o evangelho para as pessoas. Eu só preciso estar no lugar certo, na hora certa e pregar o evangelho certo para as pessoas que o Senhor quer salvar, que o Senhor manifestará a sua salvação. Esse é o poder de Deus que o mundo jamais vai conhecer. Então, meus queridos irmãos, eu quero terminar com isso. Servir o Senhor é um privilégio, não há como comparar. Servir o Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem e da mulher de Deus. Mas haverá alguns problemas, mas mesmo assim, nem se compara à paz que excede todo entendimento que só o Senhor Jesus pode nos dar. É só estar no local certo que o Senhor tem para nós.
Amém? E então eu quero terminar esse estudo, nosso penúltimo estudo, sobre evangelismo e missões. E no próximo sábado estaremos concluindo a nossa disciplina. Eu vou orar e depois vou dar os recados finais. Muitos irmãos não estão aqui conosco, eles me avisaram no WhatsApp, mas é preciso que você fique só mais um minuto para me passar um recado importante. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos o Senhor, que é o Deus vivo, poderoso e eficaz. A tua palavra tem poder, ela não volta vazia. A tua palavra é a luz para os perdidos, é a chama que traz, Senhor, os que estão nas trevas para a tua luz. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, para a pregação do Evangelho, para o discipulado, para o pastoreio, para as missões, para tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Nós teremos, no decorrer dessa semana, o lançamento das disciplinas novamente no portal. Eu peço perdão, tá, irmãos? Perdão por não ter colocado a tempo. Infelizmente, não vou falar infelizmente, foi uma correria boa. Nós estávamos lançando a rádio, né, preparando as coisas aqui, e também o portal em espanhol, onde nós iremos oferecer cursos na língua espanhola para todos aqueles que falam espanhol e para aqueles que estão no Brasil que porventura sente aí um desejo de ir para algum lugar de fala espanhola ou castelhana, tem uma variada aí de pronúncia, né? E se preparar através de um curso em espanhol também. Depois vai ter em inglês. Provavelmente em janeiro lançaremos em inglês. Haverá um provão para os alunos do Magister. Haverá questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, tá? Vocês vão fazer essa prova e depois um texto dissertativo para que a gente possa diplomar os irmãos aí que alcançarem isso. Eu gostei muito do curso, estou gostando, né, apesar que não acabou, mas foi muito gostoso participar desse curso com os irmãos. Um curso novo, né? E tem muitos irmãos me procurando, querendo fazer esse curso. E eu tenho certeza que vocês também serão as melhores propagandas aí para a FATEG alcançar mais pessoas para o curso do Magister. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite de paz. E eu termino por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos.